Quando a gente fala em eletromiografia, a gente precisa seguir alguns procedimentos protocolares, né, padrão, para garantir a qualidade da captação do sinal, né? Tem uma sociedade que é de eletromiografia e cinesiologia, que é a CENIAM Internacional, uma sociedade internacional, que lista uma série de cuidados procedimentais que precisam ser seguidos na hora de fazer a captação do sinal eletromiográfico, tá? Mas de maneira geral, quando a gente fala de procedimentos para eletromiografia, a gente está falando basicamente desses procedimentos aqui que eu vou falar abaixo. Então, inicialmente a gente precisa fazer tricotomia, né? Então a gente precisa tricotomizar e fazer a asepsia, a limpeza do local que a gente vai colocar os eletrodos. Então é normal a gente fazer a raspagem dos pelos, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura inferior aqui, isso aqui é a coxa, né, de um homem, e está tricotomizada, né, ou seja, está raspada. Então a gente faz a raspagem, porque a presença de pelos pode interferir na captação do sinal eletromiográfico, né, do sinal elétrico que chega no músculo, então a presença de pelos pode atrapalhar. E a gente faz a asepsia, então a gente faz a tricotomia e a asepsia, né? Geralmente não, a gente precisa fazer com álcool 70, que é para fazer a limpeza adequada daquele tecido, né? Embora o indivíduo possa chegar de banho tomado ao laboratório, né, limpo, a pele naturalmente a gente tem a pele coberta por uma camadinha que a gente chama de sebo, né? Que é a secreção sebácea, que é normal da produção ali das glândulas sudoríparas ao longo do dia, né? A gente precisa retirar essa camada, né? Para garantir, principalmente quando a gente vai comparar o mesmo sujeito mais de um momento ou diferentes sujeitos, a gente precisa garantir que todo mundo esteja com condições idênticas de tecido. Como é que a gente faz isso? Limpando, né? Fazendo a asepsia adequada do local, porque a falta de asepsia pode interferir no sinal captado, no sinal da eletromiografia. Colocação dos eletrodos. A orientação é que esses eletrodos de superfície, que é o que vocês estão vendo aqui, esse de cima me parece, eu peguei essa foto da internet, obviamente que eu não tinha foto aqui adequada para mostrar para vocês. A gente tem uma colocação de eletrodo bipolar, né? Ou seja, um eletrodo com dois polos, e essa figura aqui, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, eles estão colocando o eletrodo no reto femoral do voluntário. Não está uma coisa muito clara aqui, porque está só um trecho da foto, e a perna da moça aqui não é muito definida para a gente identificar. Essa perna de baixo aqui está mais definida, né? Aqui a gente tem eletrodos bipolares colocados no músculo vasto medial, que é essa parte interna aqui. Eu não sei porque que eles estão circulando com esse kinesiotape aqui. Isso aqui também é outra foto tirada da internet. E aqui um eletrodo também bipolar colocado no músculo vasto lateral. Aqui tem um comentário a fazer, porque pelo menos na foto, a foto às vezes engana um pouco, mas na foto aqui, a orientação desses polos, desse eletrodo aqui, não parece estar seguindo a orientação a provável orientação das fibras musculares. Quando a gente vai colocar eletrodo de eletromiografia, a gente precisa observar isso aqui, ó. O que a gente tem na realidade é isso aqui, né? Essa aqui é a perna real, ou seja, o músculo está aqui embaixo e tem uma camada de tecido cobrindo o músculo. Mas quando a gente vai botar o eletrodo de eletromiografia, a gente precisa imaginar, né, a provável orientação das fibras musculares. Então vocês podem ver aqui, nessa foto aqui, que no músculo da coxa a gente tem diferentes músculos, e os diferentes músculos têm uma orientação diferente, né? O sentido em que as fibras vão é diferente entre os músculos. Então, por exemplo, quando a gente tem o reto femoral, a gente tem umas fibras correndo de uma maneira linear e reta aqui, né? Entre
a parte proximal, lá no trocânter, até a parte distal. Quando a gente olha para outros músculos, por exemplo, o músculo sartório, que é esse músculo aqui que está na transversal, as fibras desse músculo aqui estão dispostas numa direção diferente do músculo do reto femoral. Isso acontece também com o músculo vasto lateral, que é esse aqui mais lateralizado, e o vasto medial. A colocação do eletrodo no músculo vasto medial, que é um dos músculos motores primários lá do ciclismo, o eletrodo ele precisa seguir essa orientação da fibra aqui. Tá? Então ele precisa ficar meio inclinado, de uma maneira lateralizada. Aparentemente não é o que a gente vê aqui, né? Mais uma vez, a gente não está vendo a foto, a gente está vendo, aliás, uma foto, não está vendo ali ao vivo, mas esse eletrodo aqui, esse polo superior aqui, ele deveria estar mais lateralizado. Então, ele está muito direcionado ao centro da coxa. Ele precisa ficar mais lateralizado. Qual que é o problema de não seguir a provável orientação das fibras? O problema é de você não captar de forma adequada o sinal elétrico que chega no músculo. Né? É a mesma coisa que a gente quisesse medir o fluxo de carros num sábado de manhã pela Ayrton Senna, e ao invés de a gente se localizar na Ayrton Senna, a gente se localiza numa travessa da Ayrton Senna. A gente não vai medir exatamente o fluxo de carros que está passando na Ayrton Senna. Alguns daqueles carros que estão passando pela travessa da Ayrton Senna não vão pegar a Ayrton Senna. Entendeu? Então a colocação dos eletrodos é importante. Quando a gente fala de eletrodo bipolar, a gente assume que esses dois polos eles precisam estar dispostos aí em média 2 centímetros de distância de um polo ao outro. Tá? Aterramento é importante também. Como qualquer rede elétrica, a gente precisa fazer com que essa rede seja aterrada. Então, na eletromiografia, a gente tem que utilizar um eletrodo como aterramento. A gente precisa colocar um eletrodo numa parte do corpo que não tenha condução de corrente elétrica, o que é praticamente impossível no corpo humano, né? O corpo é vivo, mas que tenha minimamente a condução de corrente elétrica ali naquele tecido. Que tecido faz isso? Tecido ósseo. Né? Então, quando a gente fala de eletromiografia de membro inferior, a gente poderia pensar naquela parte superior da tíbia, logo abaixo do joelho. Aquela é uma parte onde você tem uma protuberância maior ali da tíbia, ou seja, tem um espaço... porque assim, a gente precisa achar o osso sem músculo do lado, né? Então precisa ser só osso, não pode ter músculo ali. Então essa parte superior ali da tíbia, perto do joelho, pode ser usada. Eu já utilizei bastante a crista ilíaca no quadril para aterrar. Então isso depende do sujeito, né? Depende da anatomia do sujeito, do percentual de gordura corporal que o sujeito tem, mas a crista ilíaca, para grande parte dos sujeitos saudáveis, é uma região fácil de achar e também boa para fazer aterramento. Então, o aterramento é a colocação de eletrodo num tecido que não tenha condução de corrente elétrica. A gente faz isso em tecido ósseo. Crosstalk. Crosstalk é quando a gente, por um erro na hora de colocar o eletrodo, a gente acaba captando a ativação muscular de um músculo que não é um músculo de interesse. Quando a gente faz um movimento, a gente não contrai só o músculo, né? Nem em teste de função muscular a gente consegue ter 100% a ativação de apenas um músculo. A gente sempre acaba contraindo músculos adjacentes, né? E o crosstalk nada mais é do que quando a gente acaba captando não só o sinal elétrico daquele músculo de interesse, mas a gente acaba captando a corrente elétrica que chega no músculo adjacente. Isso tem a ver, por exemplo, com a colocação de eletrodos. Tá?
Dois últimos aspectos, taxa de amostragem e a filtragem do sinal. A taxa de amostragem pode interferir no sinal captado de eletromiografia no seguinte sentido. Se a gente tem um gesto motor que demanda um recrutamento muscular de fibras, por exemplo, fibras intermediárias, 2A, numa frequência de 50 Hz, a gente está falando, ó, na média aqui, os músculos que vão ser contraídos para esse gesto muscular aqui precisam de uma frequência de disparo em torno de 50 Hz. Você vai ter fibras ali sendo recrutadas com uma frequência um pouco maior, um pouco menor, na média 50. Se eu tiver um equipamento que seja capaz de medir uma taxa de amostragem, né, a frequência com que ele amostra aquele sinal chegando, a frequência com que ele amostra aquela corrente elétrica chegando, não muito maior que 50 Hz, é possível que eu esteja perdendo o sinal biológico ali, que eu não esteja captando o sinal biológico. Ou seja, naquele gesto motor, há recrutamento de fibras a uma frequência, por exemplo, de 60 Hz, só que se o meu aparelho tiver 50 Hz, tiver capacidade de pegar os eventos numa frequência apenas de 50 Hz, eu estou perdendo ali 10 Hz de fenômeno. Ou seja, 10 Hz que fazem parte do fenômeno que eu não estou medindo. Tá? Lembrando que Hz é a quantidade de ciclos que o fenômeno é captado, amostrado, num único segundo. Então, quando a gente fala de 20 Hz, são 20 ciclos por segundo. 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Quando a gente fala de atividade eletromiográfica, considerando os diferentes tipos de fibra, a gente está falando de sinais que funcionam aí entre 20 e 500 Hz. Então, se a gente quiser ter uma ideia do fenômeno eletromiográfico, a gente falaria que aquela corrente elétrica que chega no músculo a uma frequência de 20 a 500 Hz é uma corrente elétrica que está chegando, que é derivada do comando motor, que é derivada do córtex motor, ou seja, é o fenômeno biológico que a gente quer medir. Só que como garantir que aquilo que a gente está medindo contém todo o fenômeno biológico que a gente precisa medir? Tem um teorema, que é chamado Teorema de Nyquist, que assume que para a gente não ter risco de perda de um sinal que é biológico, que é de nosso interesse, por conta de uma baixa frequência de captação do equipamento, a gente precisa garantir que aquele equipamento meça pelo menos o dobro da frequência de interesse. Então eu estou falando para vocês que a atividade eletromiográfica acontece ali entre 20 e 500 Hz. Então qual que é a frequência máxima de ativação da atividade eletromiográfica? 500 Hz. Então qual que seria a capacidade mínima que o meu equipamento deveria ter para medir adequadamente o sinal eletromiográfico? Deveria ter 1000 Hz. Tá? Se eu tenho um equipamento que consegue captar a corrente elétrica numa frequência de 1000 ciclos por segundo, ou seja, a cada segundo ele está fazendo 1000 medidas, ele me garante que naquelas 1000 medidas pode ter ruído? Pode ter um sinal, alguma coisa de sinal elétrico ali que veio por conta de um ruído causado por alguma coisa? Pode. Mas ele também garante que todo o sinal elétrico do fenômeno biológico está naquele limite. Tá? Já faz bastante tempo já que os equipamentos de eletromiografia eles são muito mais potentes do que eles têm uma frequência de captação maior do que 1000 Hz. Né? A grande maioria aí dos equipamentos trabalha com uma taxa de amostragem já de 2000 Hz, ou seja, ele está captando todo o fenômeno biológico. Ele está captando outros fenômenos que não são biológicos que acontecem em diferentes frequências, mas ele está captando o fenômeno biológico também. Tá bom? E aí depois a gente precisa filtrar isso. Tá? E aí a filtragem, num equipamento que trabalha a uma frequência de 2000 Hz, é uma filtragem
que isso aqui é meio que de default, né? Ou seja, é padrão, a gente acaba filtrando o sinal. A gente quer o sinal de interesse que a gente quer saber está ali entre 20 e 500 Hz.